Oi, alunos e alunas, tudo bem? Eu sou a doutora Franlix e eu vou te ensinar o ciclo menstrual. O ciclo menstrual feminino, ele é um fenômeno extremamente complexo, assim como as mulheres. E na aula de hoje eu quero te explicar de maneira simples como que acontecem essas oscilações hormonais que culminam em diferentes fases e que representam o ciclo menstrual. Vamos começar com uma revisão da anatomia dos órgãos reprodutores da mulher. Aqui no número 1 são os ovários. Os ovários são os locais que abrigam os folículos primordiais, ou seja, as células que ficam estacionadas ao longo da infância da menina, que não se desenvolvem, tá? E que quando chegar um determinado momento, que é a puberdade, esses folículos eles vão se desenvolver, tá? E vão culminar com um processo que eu conheço como a ovulação. A ovulação, ela acontece na região de número 2. O que seria esse processo? Em torno do 14º dia, mais ou menos, do período menstrual, tá? Vai acontecer o processo da ovulação. O que seria isso? A saída de um folículo, e esse folículo já é um folículo maduro, tá? A saída desse folículo para a região da tuba uterina. Isso é a ovulação. E quando o meu folículo, que na verdade o meu óvulo está ali, ele pode supostamente encontrar um espermatozoide e pode acontecer então o processo de fertilização. É bastante interessante nós comentarmos que uma diferença do ciclo feminino para o ciclo masculino é que a menina ela já fica com uma quantidade, ela já nasce com uma quantidade específica de folículos primordiais que, quando ela atinge a puberdade, começam a se desenvolver e mensalmente eu vou ter a ovulação de um desses folículos, tá? Para que supostamente ocorra uma fertilização. Qual é a diferença desse processo em relação aos homens? Os homens, eles fazem uma produção contínua de espermatozoides, diferente das mulheres, que já têm o seu número X de folículos primordiais. Bom, a terceira estrutura que eu quero mostrar para vocês é o útero feminino, que é muito importante para a gestação. Essa estrutura ela é dividida em 3 diferentes partes, histologicamente falando. A parte mais externa é o perimétrio, a parte mais central seria o miométrio, que é o músculo do útero, e a parte mais interna é a região do endométrio. Esse endométrio vai ser justamente o local onde ocorre mensalmente a sua descamação no processo que eu conheço como menstruação. Então a mulher, ela é uma montanha-russa de hormônios. E esses hormônios, eles obedecem um eixo, tá? Um eixo endócrino que eu chamo de hipotalâmico hipofisário. Nós vamos entender melhor esse eixo em outra aula do sistema endócrino. Mas hoje eu quero mostrar para vocês que esse eixo relaciona o hipotálamo com a hipófise e, consequentemente, coordena a produção dos 2 hormônios femininos mais importantes, que são o estrogênio e a progesterona. Bom, no hipotálamo eu tenho a liberação, tá, do hormônio de liberação das gonadotropinas, que é o GnRH. Esse hormônio ele estimula lá na hipófise a produção de LH e FSH, hormônio luteinizante e o hormônio folículo estimulante. Esses hormônios, por sua vez, estimulam lá no nosso ovário a produção de estrogênio e progesterona. Então, observando esse eixo, o que a gente aprende? Que o GnRH estimula a produção de LH e FSH, que estimulam a produção de estrogênio e progesterona. Então é um exemplo do eixo hipotálamo-hipófise, que é um eixo bastante importante do nosso sistema endócrino. Outro exemplo de outro hormônio que também obedece esse eixo é o hormônio da tireoide. Só que quando a gente fala de tireoide, a gente vai falar TRH, estimula a produção de TSH, que por sua vez estimula a produção de hormônios tireoidanos. Por que é bastante importante que vocês entendam a regulação desse eixo?
porque é dessa maneira que os hormônios conseguem controlar a sua liberação. Existem dois fenômenos no sistema endócrino que eu chamo de feedback. O feedback positivo e o feedback negativo. Vamos começar falando do feedback negativo, que eu acredito que ele é um pouco mais simples de vocês entenderem. O que seria um exemplo de feedback negativo do sistema endócrino? Vamos pegar o estrogênio, por exemplo. Quando o estrogênio ele atinge determinados níveis séricos, tá? Ele vai conseguir inibir a produção de LH e FSH. Ou seja, se ele inibe a produção de LH e de FSH, ele automaticamente inibe a sua produção. Então, um hormônio pode regular a sua produção através desse eixo, tá bem? E quando eu tenho uma diminuição, eu vou chamar de feedback negativo. Por outro lado, quando eu tenho um aumento, eu vou chamar de feedback positivo. Ou seja, o estrogênio, ele já está em níveis altos, ele vai estimular o LH e FSH a aumentarem a sua produção, fazendo com que o nível aumente ainda mais, tá bem? Bom, agora que nós já entendemos um pouquinho da anatomia, entendemos um pouquinho dos principais hormônios femininos, vamos estudar o ciclo menstrual. Gente, didaticamente, nós dividimos o ciclo menstrual em dois tipos de ciclo diferente. O ciclo ovariano, ou ovulatório, que acontece nos ovários, e o ciclo endometrial, que acontece no endométrio. Qual é o desafio aqui? É a gente conseguir compreender que existem dois ciclos diferentes acontecendo ao mesmo tempo, ou seja, concomitantemente, em lugares diferentes, mas que eles são muito importantes porque eles se completam. Então, o objetivo do ciclo menstrual, ele é literalmente preparar o corpo da mulher para uma gestação. Então, eu preciso que o meu ovário esteja se preparando e eu preciso também que o meu útero esteja se preparando ao mesmo tempo, tá bem? Vamos lá. Eu vou começar explicando para vocês o ciclo ovulatório. E aí a gente vai fazendo os links para compreender a influência dele no ciclo endometrial. Lembra que eu falei para vocês que a mulher nasce com um determinado número de folículos primordiais. O que são os folículos primordiais? São o óvulo primordial coberto, e aí aqui eu representei em verde, por células da granulosa. Esse é o estágio estacionado que acontece lá na infância da mulher. Existe um determinado momento da vida da mulher que a gente chama de puberdade. E isso acontece mais ou menos entre os 9 e 12 anos de idade. Nesse período vai acontecer um aumento da produção de GNRH lá no nosso hipotálamo. O que vai acontecer? Vai aumentar a produção de LH e de FSH. E essa produção aumentada hormonal vai fazer com que os folículos primordiais eles atinjam o primeiro estágio de desenvolvimento, que é o folículo primário. O que acontece no folículo primário? Acontece uma proliferação das células da granulosa e eu também tenho um aumento significativo do óvulo da mulher. Então é assim que a mulher se encontra, tá? Quando ela atinge a puberdade. Quando a menina começa o processo, né, de reprodução, de ciclos menstruais, qual vai ser o primeiro evento que vai ocorrer? A gente entra na fase folicular. O que a fase folicular vai fazer? Vai desenvolver os folículos, tá? Então eu tenho ali o folículo primário. A próxima etapa de desenvolvimento vai ser o recrutamento de mais ou menos 6 a 12 folículos para que esses se desenvolvam e se tornem um folículo vesicular. Observem aqui nessa figura que as células mais externas estão pintadas de outra cor, de roxo. Por quê? Porque vai surgir uma camada de células, que são as células da teca, tá? E essas células vão ter uma função muito importante, que é produzir estrogênio e progesterona. Então, nessa fase do ciclo, e observem que eu tenho um aumento da produção de FSH e de LH,
a mulher ainda vai ter uma produção adicional de estrogênio e de progesterona por esses folículos vesiculares. Além disso, vai acontecer a produção de um líquido, que é o líquido vesicular, que vai estar cheio de estrogênio, ok? Bom, mas eu preciso que um desses folículos vesiculares se torne um folículo maduro, tá? E aqui a gente pode citar um exemplo de feedback negativo do estrogênio. Por quê? Porque o estrogênio que se encontra lá dentro daqueles 6 a 12 folículos vesiculares vai fazer com que ocorra um feedback negativo, tá? E no final das contas só vai sobrar um folículo maduro, tá? Que vai ser esse folículo aqui, que vai ter inibido o crescimento de todos os outros folículos, só ele vai crescer, tá? Que vai ser o nosso folículo que vai ser ovulado, tá? Esse evento, ele não é muito elucidado ainda na literatura da fisiologia, mas se acredita que somente um folículo vai conseguir se tornar maduro, porque ele vai fazer feedback negativo em todos os outros folículos, tá? Então, o que acontece? Somente um deles vai ser ovulado. O que acontece com os outros folículos? Os outros folículos, eles entram em atresia, ou seja, eles regridem, tá? E aí, por fim, acabam evoluindo, sobrando somente um folículo maduro. Então, daqueles 6 a 12 que eu recrutei inicialmente pela ação do LH e do FSH, mais o FSH do que o LH, vai culminar em um folículo somente, que é o folículo maduro, que vai sofrer o processo de ovulação. Observem aqui no quadro que a gente está falando da primeira fase, que é a fase folicular, tá? Essa fase, ela vai terminar em torno do 14º dia, que seria a metade do ciclo feminino. Um ciclo feminino natural, ou seja, fisiológico, né? Aqui a gente está excluindo as mulheres que fazem alguma suplementação exógena hormonal, como por exemplo a pílula, tá? Ele vai durar em média 28 dias. Então a gente vai ter aqui mais ou menos 28 dias, é normal um pouquinho mais ou um pouquinho menos, para completar esse ciclo menstrual. De forma que na metade do ciclo, que é o 14º dia, eu vou ter o processo da ovulação. Como que acontece a ovulação? Eu vou ter aqui nesse período um pico muito importante de LH. E esse pico de LH, juntamente com um pico, porém menor, de FSH, vai fazer com que o óvulo seja ejetado, tá? Saia de dentro do ovário, tá? E vá lá para nossa tuba uterina. Isso acontece em média no 14º dia, tá? Para quem está tentando engravidar, esse período é o período mais promissor. Para quem não quer engravidar, esse período é o período mais perigoso. Por quê? Porque esse óvulo já está lá na tuba esperando o espermatozoide chegar. Tá bem? Bom, o que acontece, gente, com as células granulosas que estavam formando o folículo e a teca? Essas células que estão representadas aqui, elas vão ficar dentro do nosso ovário e elas vão se tornar o que a gente chama corpo lúteo, tá? O corpo lúteo, ele é uma estrutura, tá? E ele é amarelo, tanto é que o termo luteinizar significa tornar amarelo, é uma estrutura que tem bastante inclusão lipídica, por isso a cor. Esse corpo lúteo, ele vai se manter estável por alguns dias após a ovulação, ou seja, saiu o óvulo, ficou o corpo lúteo, ele vai ficar ali esperando. Caso aconteça uma gestação, tá? Esse corpo lúteo, ele vai ser mantido, tá bem? A gente tem aí a influência de outros hormônios, como a gonadotropina coriônica, o HCG, que vai então se encarregar de manter esse corpo lúteo durante as primeiras semanas da gestação. Caso a mulher não engravide, tá? Esse corpo lúteo, ele vai se tornar o corpo albicans, tá? Que no final do ciclo vai se degenerar. Então observem que essa fase que eu tô explicando para vocês agora é a fase lútea,
né? Porque acontece a produção, a formação desse corpo lúteo. Em relação aos hormônios aqui envolvidos, de novo, a gente tem bastante a influência do FSH na fase folicular, o LH também, porém um pouquinho menos, tá? Porque tá fazendo o desenvolvimento do folículo e a ovulação vai acontecer devido ao pico de LH, tá? E o LH, junto com o FSH, vão estar, né, com seus níveis constantes até o final do ciclo. Tá? Então, gente, o ciclo ovariano, ele é justamente isso. É o processo para que eu recrute alguns folículos, que eu escolha um deles, que seria o mais especial, né? Que mande ele para a tuba e o restante vai se tornar ou uma estrutura que vai fazer parte do processo da gestação, que é o corpo lúteo. E caso não aconteça uma gestação, esse corpo lúteo vai se degenerar, se tornar o corpo albicans e, consequentemente, o ciclo vai ter terminado. Ok? Muito bem. Esse é o ciclo ovariano. Vamos agora observar o que acontece ao mesmo tempo lá no útero da mulher, ou seja, no ciclo endometrial. Bom, coloquei aqui para vocês o início do ciclo endometrial como sendo o processo da menstruação. Então, o que acontece na menstruação? A região do endométrio é uma região que recebe bastante sangue, recebe bastante nutriente, tá? E pela liberação de alguns vasoconstritores, esses vasos que estão nutrindo o endométrio começam a ficar mais constritos, fazendo com que ocorra um processo necrótico na parede do endométrio, tá? Esse processo necrótico, ele vai fazer com que a mulher perca, descame essa camada no processo que eu chamo de menstruação, tá? Depois, gente, aqui eu coloquei mais ou menos o tempo de 4 dias do processo da menstruação, tá? Depois desse processo, a gente vai entrar na fase proliferativa do ciclo endometrial. O que quer dizer proliferativa do ciclo endometrial? Gente, eu estou novamente revascularizando, essa palavra é muito difícil, enchendo de vasos sanguíneos de novo aquela região que acabou de descamar, tá? Observem que o hormônio que vai estar estimulando essa proliferação é o estrogênio, tá? Então, antes da nossa ovulação, o que a gente tem? A gente tem um útero se preparando, tá? Voltando a ser extremamente vascularizado. E quem faz esse processo é o estrogênio. Então, as mulheres em geral, nessa primeira fase do ciclo, elas estão extremamente felizes porque o estrogênio tá bombando, tá bem? Ok. Após o processo da ovulação, eu ainda vou ter a fase secretora. O que é a fase secretora? Tá vendo que as camadas aqui do meu endométrio estão aumentando cada vez mais de tamanho, tá? E esse é um processo que é regido pela progesterona, tá? Lembra, gente, que o meu corpo lúteo, ele está ainda aqui nesse momento, certo? Então, na segunda fase, na fase secretora, tá? Eu vou ter bastante progesterona e também estrogênio para que eu tenha um crescimento adicional, tá? Desse endométrio. E aí a gente chega no final do ciclo, ok? Muito bem. Agora o nosso último desafio vai ser tentar entender os dois ciclos acontecendo na mesma hora. Vem comigo que eu consigo, tu consegue. Bom, vamos raciocinar, gente, tá? Eu tenho lá um folículo amadurecendo, se tornando maduro, se preparando para ser ovulado, tá? Quem é que tá fazendo esse efeito? O LH e o FSH, tá? Gente, lembra que eu falei para vocês que existia lá no meu folículo vesicular a secreção de estrogênio lá dentro do líquido vesicular? Olha só o que está acontecendo lá no endométrio devido à secreção adicional de estrogênio. Eu estou fazendo uma revascularização do meu endométrio. Ou seja,
Esse aumento de estrogênio secretado pelos folículos é justamente o aumento que vai culminar com o desenvolvimento, com a revascularização, agora eu acertei, do meu endométrio. Então, de maneira bem resumida, enquanto o meu folículo está se desenvolvendo, o meu útero está começando a se preparar, ele acabou de perder toda a sua vascularização, ele está se tornando novamente um útero apto para receber um bebezinho, tá? Então, assim, quando chega no 14º dia, que é o momento da ovulação, quais são os eventos? Nós temos, então, um pico de LH, tá? Que vai fazer com que o meu óvulo saia de dentro do ovário, deixando na fase lútea as células remanescentes, que vai ter, então, a formação do corpo lúteo. Nesse momento, gente, o corpo lúteo, ele assume um papel importante de secreção hormonal. Ou seja, é ele quem secreta a progesterona que vai fazer com que o meu útero fique bombástico, que tenha muito sangue ali para aguardar o processo supostamente de implantação do embrião. Então, esse corpo lúteo é o que está mantendo o meu endométrio show de bola, cheio de vaso, cheio de nutrientes, cheio de oxigênio. Ele junto progesterona e estrogênio. Aí aqui nesses últimos dias, gente, são a fase que vai literalmente, né, decidir o que vai acontecer tanto com o meu ovário quanto com o meu útero. Por quê? Se a mulher engravidar, o que acontece? O corpo lúteo, ele continua produzindo estrogênio e progesterona. A progesterona é um hormônio muito importante na gestação e isso vai se manter, isso não vai cair. Isso vai se manter, tá, linear. Porém, quando a mulher não engravida, o que acontece? O corpo lúteo, ele vira corpo albicans. Quando isso acontece, gente, eu não tenho mais a produção de progesterona e de estrogênio, tá? Então, quando eu tenho essa transição de corpo lúteo para corpo albicans, consequentemente, cai o estrogênio e a progesterona. E é justamente essa queda de estrogênio e progesterona que vai fazer com que a mulher menstrue, tá? Então, assim, o que é a famosa TPM feminina? A mulher tá literalmente sem hormônios. Ela tá, não, nesse entenderam, né? Em relação ao ciclo menstrual, ela tem uma queda muito brusca do estrogênio e da progesterona. E isso muitas vezes influencia no humor dela. Tô sendo delicada, né? Influencia no humor dela. Então, o que seria ali o momento da treva, né? É o momento que a mulher tá sem estrogênio, tá sem progesterona, tá? Tá acontecendo essa descamação endometrial. Então, é muita coisa para processar, tá bem? Certo, gente? Então, entendam que os ciclos eles acontecem de maneira separada, porém, eles são muito importantes para poder se complementar, tá? Última coisa que eu quero explicar para vocês é o seguinte. Bom, eu falei em algum momento da aula que isso que eu ia explicar seria para uma mulher na sua idade reprodutora e que não fizesse nenhum uso exógeno de hormônios, tá? E aí eu quero comentar um pouquinho a influência da pílula anticoncepcional nesse processo. Tá vendo aqui essa montanha-russa de hormônios? A mulher que faz o uso de exógeno, tá? Ou seja, a pílula de progesterona e estrogênio em concentrações aí diferentes, o que acontece? Como ela está suplementando, ela está de maneira exógena ingerindo esses hormônios, acaba que todo o mecanismo de feedback dela fica estacionado. Ou seja, uma mulher que faz uso de pílula, ela não tem a montanha-russa. Ela tem só linhas retas, tá? Então, se a mulher faz o uso contínuo, tá? Emenda, né? A cartela da pílula, ela sempre vai estar com os hormônios estáveis, tá? E existe também aquele tipo de pílula que é de 21 dias, que o que acontece? Ela tá tomando lá, durante esses 21 dias, estrogênio e progesterona, ela tá estável, porém quando ela para, e aí a pausa é 7 dias, o que acontece? Não tomei, caiu o nível de estrogênio e progesterona, a mulher fica menstruada. Então ela fica naqueles 7 dias
nesse processo enfim, entre ciclos, e quando ela novamente volta a tomar a pílula, ela entra de novo nessa questão linear, tá bem? Espero que eu tenha ajudado vocês a entender melhor o processo do ciclo menstrual feminino. Muito obrigada e até mais! Gostou dessa aula? Então eu quero te convidar a fazer parte dessa turma e acessar todas as aulas do meu curso. Você vai poder assistir a qualquer momento, quantas vezes quiser. Quero te lembrar que esse é um investimento que visa promover o seu sucesso acadêmico e profissional. Afinal de contas, quem tem domínio e conhecimento verdadeiro sempre tem mais chance de se destacar, seja no mercado de trabalho ou na faculdade. Então, se você quer continuar aprendendo, eu vou te dizer duas coisas que vão te motivar ainda mais. A primeira é que eu te dou garantia total de satisfação. Isso quer dizer que você pode começar a assistir às aulas do meu curso e se você não gostar, eu devolvo o seu dinheiro. Isso mesmo, sem rodeios. Num período de 7 dias, você pode solicitar o reembolso do seu investimento. Agora a segunda é ainda melhor. Presta atenção. Agora e somente agora, você pode ter acesso vitalício ao meu curso e usufruir de todas as novas aulas que eu inserir na plataforma. Gostou? Então aproveita agora essa promoção de lançamento e seja muito bem-vindo ao Netflix. Um beijão e nos vemos em breve.